Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio, Sesc Senac, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Veja as atrações no programa de hoje. Mobilidade elétrica foi destaque na programação do segundo dia do evento realizado pela Fiesc, que comemorou a Semana da Indústria. O Brasil ainda está engatinhando nessa questão da mobilidade, né? Nós parece que não nos atentamos ainda como população para essa necessidade de ter uma alternativa aos combustíveis fósseis. Nossos aplausos hoje vão para o Figueirense Futebol Clube, que no próximo dia 12 comemora 100 anos de fundação. Hoje podemos dizer, com muita satisfação e muito orgulho, a maior instituição esportiva de Santa Catarina, detentora de uma torcida esplendorosa, fervorosa e fiel. Parabéns, Figueira! Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A Federação das Indústrias, em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, realizou, dia 1º de junho, mais um encontro da mesa corporativa. Na pauta, um tema relevante: a sucessão. Hoje nós vamos tratar o tema sucessão, mas a gente vai tratar esse tema na prática. Nós vamos ver dois cases, de sucessão distintos e ao mesmo tempo complementares para que vocês possam ter um pouco mais aí da vivência do que é fazer isso. Nós trouxemos aqui os participantes dos cases. Altenburg, nós temos o seu Rui Altenburg, que é CEO da Altenburg, e o Tiago Altenburg, diretor comercial. Nós temos o Djalma Vilela, que é CEO da Multilog. A Multilog é um dos principais operadores logísticos do país e está presente nos mais relevantes corredores de importação e exportação do Brasil. A Multilog está num momento muito interessante de crescimento. No final do ano passado, a gente definiu um outro ciclo de planejamento estratégico, que ao longo da nossa jornada aqui eu posso também detalhar, que envolve 2021, 2025, onde a gente vai procurar praticamente dobrar o nosso EBITDA e também a receita operacional, que o ano passado a gente fechou em 600 milhões, a gente está trabalhando para fechar em dezembro de 25 em 1,6 bilhões de reais, e o EBITDA também seguindo esse momento. Então é um momento ímpar, momento de investimentos também, que envolvem aquisições de outras empresas, e a gente tem então uma liderança hoje no Brasil. Com essas aquisições que foram realizadas e o ambiente que nos leva, a partir desses próximos 5 anos, a uma vanguarda dentro do segmento de logística, como um grande operador logístico que nós somos, seja de áreas alfandegadas e centros de distribuição e de transportes. E agora a Altenburg, que é o segundo caso. A Altenburg hoje é a maior produtora de travesseiros do Brasil. Atualmente ela gera 1.700 empregos diretos, aproximadamente, e ela está presente em mais de 7 mil pontos de vendas em todos os estados brasileiros, além de outros países da América Latina. A companhia, com quase 100 anos, quase centenária, aqui um orgulho para a gente, de tradição, inovação, está entre as marcas líderes nacionais com foco em design, tecnologia, conforto e qualidade. A minha vida toda já passei na empresa, porque quando eu era bebê, a minha mãe me levava no Moisés e deixava junto da estação de trabalho dela, no seu escritório e na sua mesa. Então a minha vivência da empresa já é com 72 anos, mas efetivamente trabalhando como registrado desde 1970. Então a gente teve várias experiências
em termos de Brasil, passamos todos os planos econômicos e continuamos com saúde. Isso é o mais importante. E agora, seguindo para a sucessão, né, com muita honra, muito orgulho, que meu filho está se agarrando, posso assim dizer, né, nesse propósito de sucessão. É muito significativo esse momento que a gente está vivendo, né? Depois de 52 anos de muita dedicação, muita perseverança do meu pai, nós estamos aí prestes a comemorar 100 anos de história da empresa e eu estou participando desse processo todo, junto com meu irmão também. A minha irmã não está no dia a dia na organização, somos em 3 filhos, mas participa do conselho também, então estamos juntos aí acompanhando o negócio, cada um da sua maneira. E a gente olha para essa história linda que foi construída aí em 3 gerações, eu seria a 4ª geração, e existe um desejo muito grande de dar continuidade a essa história. E eu me lembro muito bem quando eu tinha 17 anos, no 3º ano, e eu tive que escolher que faculdade eu iria cursar. Eu escolhi a faculdade do Senai CETICT, no Rio de Janeiro, Engenharia Industrial Têxtil, e lá eu efetivamente iniciei a minha jornada para me candidatar aí à sucessão, né? E de lá para cá foram 5 anos de engenharia e agora 14 anos aqui atuando ao lado do meu pai aqui na empresa. Você pode acessar na íntegra a apresentação desses 2 casos no canal da Fiesc no YouTube. Mobilidade elétrica foi destaque na programação do 2º dia do evento realizado pela Fiesc, que comemorou a Semana da Indústria. A Federação das Indústrias está realizando uma série de momentos para celebrar essa data especial para o industriário catarinense, para o empresário catarinense. E hoje nós temos um seminário então sobre oportunidades, desafios e tendências da mobilidade elétrica. Um tema extremamente estratégico, tanto do ponto de vista de mercado, porque representa uma grande oportunidade de desenvolvimento de novas frentes de negócio nacionais e internacionais. Também estratégico do ponto de vista de tecnologia, por envolver todo um conjunto de elementos, envolvendo materiais, engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, software, etc. E, finalmente, fundamental do ponto de vista ambiental, por representar uma tecnologia que pode afetar diretamente na formação do efeito estufa, gerado normalmente pela emissão dos gases por combustíveis fósseis. O Brasil ainda está engatinhando nessa questão da mobilidade, né? Ainda nós parece que não nos atentamos ainda como população para essa necessidade de ter uma alternativa aos combustíveis fósseis. E um exemplo é o próprio nosso modelo de transporte de carga, que é muito baseado no rodoviário, e não se olha nem o potencial que o Brasil tem de uma costa maravilhosa, em que você poderia utilizar a cabotagem como meio de transporte, muito mais eficiente em termos ambientais, muito mais econômico, né? Então, acho que essa questão da mobilidade ela é extremamente atual e importante. E certamente que no dia de hoje poderíamos discutir as ações que poderiam ser feitas no sentido de incluir o Brasil nessa agenda. Eu costumo repetir muito uma frase do head de cidades inteligentes da Intel, que em um dos eventos que a gente participou falou que cidades inteligentes significa salvar vidas. Então, no final do dia, é isso que a gente quer. Mas o nosso propósito aqui vai ser, de fato, ajudar o desenvolvimento das indústrias e buscar atuação junto ao ecossistema, aos demais players e atores. E, nesse sentido, muito me honra e muito me faz feliz o dia como hoje, da gente poder estar aqui tratando do tema da mobilidade elétrica, que é, sem dúvida, super sensível, né? De maneira direta, né, as pessoas acabam percebendo as bicicletas elétricas, os carros elétricos, os ônibus elétricos, enfim, mas tem toda uma cadeia anterior à mobilidade, desde a geração até a distribuição, até uma série de outros elementos que, sem dúvida, são uma oportunidade única para que a gente possa, de fato, tornar Santa Catarina um smart state. O seminário, que também teve a participação do especialista alemão Alexander Busse, da FKA, do Carlos Eduardo Pereira, diretor da Embrapi, do Marcelo Prim, gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Nacional,
e do Walter Knies, diretor de Sistemas Industriais e E-Mobility da WEG, debateu as oportunidades, desafios e tendências das tecnologias de transporte movido à eletricidade. Nós estamos num limiar aí, muito falado, dos $100 por quilowatt-hora. Dependendo da região geográfica no mundo, ela acontece primeiro, mas é 2023, 2025, nós vamos ter aquela paridade de veículos elétricos com veículos a combustão. O que vai tornar exponencial o consumo, que já está muito grande, foi em 2020 e está muito grande esse ano, de veículos elétricos, e consolida essa nova era. Então, baterias fase 1 com lítio, algumas suas químicas, NMC, LFP, bem resolvidas. Na fase 2 iremos para estado sólido, então mais segurança e compactação em termos de densidade energética, ou seja, há uma evolução na densidade energética indo para estado sólido. E existe um movimento europeu muito forte para o hidrogênio, que neste momento, com células de combustível, está muito caro. Eu, pessoalmente, já participei da construção de 4 ônibus a hidrogênio, temos um no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo. Esse é um processo como um todo ainda caro. Então, a questão da ida para o hidrogênio, ela depende da performance e dos custos das células de combustíveis, que tem uma reta de chegada mais para frente, na minha opinião, 2029, 2030, e alguns nichos de mercados. Walter Knies também chamou a atenção para um detalhe muito importante: a necessidade de formar profissionais para atuar nesse segmento. A gente sentiu nessa busca, nessa competição para o novo mercado de mobilidade elétrica e de energias renováveis, onde também estamos inseridos muito forte em energias renováveis, a necessidade de profissionais com formação adequada para esse segmento. Então, energias renováveis, parte de geração, e no lado do consumo, mobilidade elétrica. Nós juntamos isso e criamos um programa de pós-graduação, ensino à distância, com imersões locais, então teremos momentos todos presentes em casos reais e visitas fantásticas, trazendo profissionais do mercado, ou seja, os professores dos módulos são profissionais experientes, profissionais internacionais e de contato e conexões muito grandes nesses 2 segmentos. Então, acreditamos que é um programa de pós-graduação extremamente diferenciado, com conteúdo de qualidade e com pessoas que vão passar opiniões, visões consistentes de quem realmente está envolvido no dia a dia nesses temas: energias renováveis e mobilidade elétrica. E mobilidade elétrica não só em terra. Lembre-se que elétrico pode ser na água e no ar. Então, nós temos aspectos muito maiores que se entrelaçam com toda a sociedade, incluindo a questão das smart cities, as novas arquiteturas para essa nova realidade do século XXI. Você pode acompanhar na íntegra o seminário sobre mobilidade elétrica no canal da Fiesc no YouTube. Essa é uma nota de R$100. Ela vale R$100. Ela pode até cair, ser pisada. Mesmo assim, ela continua valendo R$100. Não perdeu o valor. O mesmo acontece com você. Você pode até estar vivendo um momento muito difícil. Pode ter fracassado em um dos projetos da sua vida. Mas você não perdeu o valor. Você continua sendo uma pessoa valiosa e merece o carinho, a amizade e o apoio da família e dos amigos. O mesmo acontece com o clube do seu coração. Ele pode até ter caído, pode estar vivendo uma das fases mais difíceis da sua vida, mas não perdeu valor, ele não perdeu sua grandeza. Por isso, os nossos aplausos hoje vão para o Figueirense Futebol Clube, que comemora 100 anos de glória. Hoje podemos dizer, com muita satisfação e muito orgulho, a maior instituição esportiva de Santa Catarina, detentora de uma torcida esplendorosa, fervorosa e fiel.
Meu caro presidente, como o Figueirense chega ao seu centenário? Maduro, experiente, e neste momento difícil da sua história, da sua vida, onde ele busca a sua reestruturação financeira, a sua reorganização administrativa, nós estamos fazendo o trabalho maior, que é preparar o Figueirense para mais 100 anos, no mínimo, né? Deixando-o na condição de gestão, de organização, para que o Figueirense possa continuar sendo esse expoente do futebol de Santa Catarina, do futebol brasileiro e do futebol mundial. O trabalho que estamos realizando hoje no Figueirense visa primeiramente isso, manter viva esta instituição tão querida do desporto em Santa Catarina, que é o Figueirense Futebol Clube. O estádio Orlando Scarpelli, localizado no Estreito, o bairro mais populoso de Florianópolis, é um caldeirão de talentos. Muitos atletas formados na base do clube brilham no futebol brasileiro e mundial. Palco de grandes decisões, o Scarpelli também abriga o Memorial do Figueirense, que registra uma trajetória de conquistas. O Figueirense tem uma palavra que o acompanha nesses 100 anos, é o pioneirismo. O Figueirense foi um dos primeiros clubes que idealizaram e ajudaram a fundar a entidade máter do futebol de Santa Catarina, então Liga Catarinense de Desportos Terrestres, hoje Federação Catarinense de Futebol. Foi também o primeiro clube a conquistar um título organizado por esta federação, por esta liga. E depois uma crescente de conquistas, de títulos, obviamente que a vida nos traz isso, também intercalados com momentos de dificuldade, superados com muita galhardia por todos aqueles abnegados desse período inicial do Figueirense Futebol Clube. Hoje, passado 100 anos, o Figueirense com certeza tem na sua galeria, no seu espaço memorial, o maior número de troféus conquistados em títulos estaduais, em títulos do Campeonato Catarinense. Foi o primeiro clube a representar o estado de Santa Catarina numa competição nacional, o Campeonato Nacional, hoje Série A do Campeonato Brasileiro. É hoje o único clube catarinense a ter um título da Copa São Paulo de Juniores. O Figueirense foi campeão em 2008 da 39ª edição desta competição tão disputada, tão querida por todos os clubes que possuem divisões de base. Das suas divisões de base do Figueirense Futebol Clube, saíram atletas que até hoje performam o mundo afora. Eu destaco aqui o jogador Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, e que da seleção brasileira, que jogou na Europa. Roberto Firmino, até hoje no futebol mundial, um expoente do futebol mundial na Inglaterra, entre outros atletas, exemplo de André Santos, Felipe Santana, Henrique e outros muitos que estão até hoje vestindo a camisa do Figueirense mundo afora. Isso demonstra a atenção e o investimento que o Figueirense sempre dispensou às suas divisões de base. No futebol profissional, é hoje, como disse antes, o maior detentor de títulos do campeonato estadual. Um capítulo nessa história de conquistas tem a chama da paixão. Os ídolos, que ficarão eternamente na memória dos alvinegros. Fernandes, com 101 gols, assume o posto de maior artilheiro do clube. Na sequência, o lendário Calico, com 94 gols. Depois, o Albeneir, com 93. E mais, muito mais lembranças para guardar no coração. Nós tínhamos figuras que realmente marcaram época na história do Figueirense. Aqui eu lembro do goleiro Coelho, do lateral Peru, de Diamantino, e outros muitos, Asteroide, Arantes,
e outros muitos que foram precursores, iniciaram a composição dos quadros de jogadores do Figueirense Futebol Clube. Depois, no passar do tempo, não poderia deixar de destacar aqui aquele que foi um dos maiores artilheiros da história do Figueirense, um dos atletas que mais vezes vestiu a camisa preta e branca do Figueirense, que foi Carlos Moritz, mais conhecido carinhosamente como Calico. Ao lado dele, outros expoentes do futebol naquele período da década de 30, quando o Figueirense conquistou o seu primeiro título estadual, exatamente no ano de 1932. Além de Calico, lá estavam jogadores da grandeza de Procópio Euriques. Depois, mais à frente, nós tivemos jogadores de um quilate, de Laudares Capella, de Doli, considerado até hoje por muitos que viram lá nos anos 50 jogos do Figueirense, um dos melhores goleiros da história do Figueirense. E mais contemporaneamente eu posso aqui destacar jogadores como o Juca, jogadores como Trilha, e jogadores como Marcos Cavallo, jogadores como Tião Marino, Luiz Everton, Landi, Caco, jogadores que ajudaram o Figueirense a voltar a ser campeão catarinense no ano de 1972, depois de 41 anos de jejum de um título estadual. Mais à frente, nós não podemos deixar de destacar jogadores como Albeneir, artilheiro, Aldrovani, Genilson, Edmundo, um jogador, uma estrela do futebol mundial que veio sim marcar e ajudar a construir a história vitoriosa do Figueirense Futebol Clube. Fernandes, um artilheiro até hoje idolatrado pela torcida alvinegra com muita justiça. Além desses, não poderíamos jamais deixar de enaltecer também figuras como Balduino, como Adairton, como Casagrande, como Pinga, Toninho Quintino, o goleiro Peçanha, o goleiro Wilson, e outros jogadores proeminentes, jogadores que realmente honraram esse manto sagrado que é a camisa alvinegra. E ao lado desses grandes nomes, Norton, o maior patrimônio do clube, uma torcida fiel e apaixonada. Raimundo, apenas enaltecer cada vez mais a importância da torcida alvinegra, né? Com certeza, esse grande patrimônio do clube, a razão de existir, a maior essência desse clube é verdadeiramente o torcedor alvinegro. É ele que nos dá força para trabalhar e para seguir firmes e fortes nesse grande projeto que é o projeto da recuperação, da reconstrução do Figueirense Futebol Clube, fazendo cada vez mais um dos clubes mais queridos, mais admirados e mais respeitados, não só do futebol de Santa Catarina, mas do futebol brasileiro e mundial. Norton, o Figueirense está num processo de recuperação, tanto no campo financeiro quanto no campo esportivo. Nesse processo, o que a nova diretoria, liderada por você, projeta para um futuro próximo? O que projetamos para o Figueirense é isso, é um clube saneado, um clube forte, revigorado e conquistando títulos, trazendo muita alegria para o seu torcedor. É isso que nós todos aqui, hoje no Figueirense, trabalhamos, irmanados, certamente buscando construir mais 100 anos de glória. E é com esse sentimento que chego hoje à direção do Figueirense Futebol Clube, como presidente do seu conselho administrativo. Trabalhar pela recuperação, pela superação do Figueirense Futebol Clube, trazendo-o de volta ao lugar que jamais poderia ter saído, que é o maior clube de futebol de Santa Catarina. Nós estamos trabalhando diariamente, eu diria diuturnamente, para que o Figueirense volte a ser o grande expoente do futebol de Santa Catarina, para que a torcida, o torcedor alvinegro, possa cada vez mais festejar vitórias, conquistas juntos, irmanados, nesse estádio que é certamente o palco de muitas vitórias que já aconteceram e que certamente ainda haverão de acontecer. E o programa de hoje termina aqui.
Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!